Isso. Estamos aqui no Clóvis Borges Miguel. Vamos iniciar hoje. Hoje é dia 18, né? Hoje é dia 18 de setembro de 2023. Iniciar uma palestra aqui sobre a história da Serra. O pessoal chegando aqui, ó. O pessoal está chegando aqui para participar da palestra. São os alunos aqui da escola aqui, Clóvis Borges Miguel, na Serra Sede. Aqui. O professor está chegando. Não, professor, seja bem-vindo, hein? Bem-vindo aí. Obrigado por fazer os alunos aí. Tá bom. Então estamos aí com os alunos tudo direitinho. E aí os nossos diretores aí chegando. Deixa eu passar uma passeio. Vamos iniciar a palestra. Cadê você? É ele? Só aqui em cima, tá vendo? Só em cima. Aqui tá filmando. Tá filmando agora. Aí aqui, ó. Pessoal, boa tarde. Meu nome é Hélio, eu sou professor de História. E agora, a hora da matéria eletiva, a gente juntou as turmas, que a gente está com uma pessoa muito especial aqui, o Clério Borges, que é um grande historiador do município da Serra. Ele é especialista em História da Serra. Se vocês querem saber sobre a Serra, ele é a pessoa. Clério Borges, Clério José Borges. Ele já escreveu um livro anterior sobre a história da Serra, muitas informações que a gente não tem ideia. Então vocês estão com uma oportunidade muito boa, muito rica de se informar, de enriquecer o conhecimento. Ele vai lançar um novo livro também, sobre a história dos negros escravizados e a insurreição de Queimado, São José do Queimado. Quem já foi nas ruínas lá de São José do Queimado? Aqui. As ruínas de São José do Queimado, onde houve a insurreição mais importante do município da Serra. É um lugar muito rico, uma história muito rica, e eu acho que mais a metade aqui, que levantou a mão, não foi, né? A oportunidade de conhecer, a gente pode ver isso depois. Mas então, vou contar com a atenção de vocês. O Clério, ele disse que no final, para vocês prestarem mais atenção, ele vai fazer algumas perguntas, vocês vão poder perguntar também. E tem livros para sortear para vocês aí. É isso, Clério? Sou poeta, trovador, Clério Borges de Santana. Vou falar com muito amor de um tema bem bacana. Serra, bela cidade, de um povo culto e gentil, terra da fraternidade, orgulho do meu Brasil. Capixaba preguiçoso, eu juro que não nasceu. Se nasceu por ser teimoso, eu juro que já morreu. Na casa de um capixaba, se a gente chega com pressa, a pressa logo se acaba quando a conversa começa. Pessoal, boa tarde a todos. Eu gostaria de agradecer inicialmente a professora Ana Paula, que está presente, mas que foi
que fez o convite inicial para que nós pudéssemos falar sobre as nossas raízes serranas, para que nós pudéssemos transmitir para vocês um pouco sobre a história do município da Serra. Meu nome é Clério José Borges, como já foi apresentado, eu sou da Academia de Letras e Artes da Serra. A Serra tem uma academia de letras. Tem 40 pessoas, acadêmicos, que são os imortais da Academia de Letras. São aquelas pessoas que são destaque na área da literatura, na área da poesia, na área da trova, na área da música, e que foram escolhidas para serem justamente os acadêmicos imortais da Academia de Letras e Artes da Serra. Ela foi fundada em 1993, eu fui o primeiro presidente da academia, Clério José Borges, o doutor Nali da Encarnação Miranda, que foi prefeito da Serra por 2 vezes, ele também participou da fundação, professor Carlos Dosch também, doutor Getúlio Pimentel e várias outras personalidades participaram da fundação da Academia de Letras e Artes da Serra, chamada Aleias. Então vocês, eu sou dessa Academia de Letras e sou presidente também da Academia de Letras e Artes dos poetas trovadores, que fazem trova, que fazem poesia. A professora estava até me falando sobre a batalha do Islã, do rap e tudo mais. O rap, né, o ritmo mais poesia, justamente envolve justamente essa parte de juntar o ritmo e a poesia. É como eu fiz aqui as trovas. Trova é uma forma de poesia de 4 versos. Em poesia, cada linha se chama verso. Cada linha em poesia se chama verso. Então você, quando faz uma poesia, você faz a poesia em verso. E essa poesia, ela tem que ter rima. Se ela tiver rima, ela dá um sentido melhor. Quando eu digo assim, a trova que eu tenho na porta da minha casa, nesta casa tão singela, onde mora um trovador, é a mulher que manda nela, porém nos dois manda o amor. Então isso é uma trova, ou seja, rimou trovador com amor, e singela rimou com nela. Nesta casa tão singela, onde mora um trovador, é a mulher que manda nela, o nela rimou com singela. Isso a rima, isso é que dá um som bacana. Mas tem poetas também que fazem poesia sem rima. A poesia chamada poesia moderna também, certo? Porque depois de 1922, criaram uma Semana da Arte Moderna e instituíram uma série de normas, regulamentos, poesias, sem rima também, sem metrificação, sem a contagem do verso e tudo mais. Certo? Então essa é a introdução, né? O Islã, ele tem alguma coisa a ver com rap também, né? Tem alguma coisa a ver com rap americano. Rap é o ritmo e poesia, né? E que é só você dar uma entonação musical. Por exemplo, assim, ó, quer ver, ó? Bate palma. Eu juro que não nasceu por ser teimoso. Eu juro que já morreu. Uma velha de tão velha se curvou. Ouviu falar em casamento, logo se deixou. Então vocês viram, aí nós botamos o ritmo através das palmas, a gente colocou o ritmo e com isso nós fizemos um rap, certo? Fazendo os versos em rima, uma poesia rimada. Ok, pessoal? Deu para entender isso? Muito bem. Como eu disse que eu sou da Academia de Letras e estou vendo que vocês estão de uniforme, eu vou usar o meu uniforme também, para vocês terem uma ideia. Vou pegar aqui o meu uniforme para vocês terem uma ideia como é que é. Esse aqui é o meu uniforme da Academia de Letras. Quando a gente
a gente usa esse uniforme. Esse aqui é o fardão acadêmico. A Academia Brasileira de Letras usa um fardão também acadêmico. Só que na Academia Brasileira de Letras tem aqui, essa passamaria que tem aqui, é na verdade bordado aqui do lado. A Academia Brasileira de Letras, também são 40 acadêmicos bordados. Aqui no Espírito Santo tem também a Academia Espírito Santense de Letras. A professora emérita da UFES, professora Esther Abreu de Oliveira, ela é a presidente da Academia Espírito Santense de Letras, certo? Então vocês veem que as academias possuem o fardão. Isso aqui é um fardão. Outras academias possuem a peleirinha, que é só uma espécie de capinha que coloca aqui em cima, certo? E esse aqui é o fardão acadêmico. Aqui a academia tem o seu fardão acadêmico também, que é um fardão preto da academia, certo? Então, pessoal, vamos falar para vocês agora qual é esse fardão. Vocês observam que tem algumas medalhas aqui, ó. Essa aqui é a medalha que a gente ganha ao longo da vida da gente. Tem uma medalha aqui que eu ganhei como comendador, como escritor e comendador na Assembleia Legislativa. Entre outras medalhas aqui que a gente coloca, né? São tantas que não é bom encher muito não, então a gente coloca só algumas, né? Mas é isso aí, pessoal. O que eu quero dizer com isso? Quando eu coloco esse fardão e coloco essas medalhas e mostro para vocês, eu quero dizer o seguinte: qualquer um de vocês aqui pode também ser um acadêmico, pode também ganhar as medalhas através do trabalho que você realiza. Basta você querer. Tem um escritor chileno já falecido, chamado Pablo Neruda. Ele diz o seguinte: escrever é fácil. Escrever é fácil. Começa com uma letra maiúscula e termina com um ponto final. No meio, você coloca as suas ideias. Então, qualquer um de vocês aqui pode ser escritor, pode escrever. Certo? O que vocês têm que fazer? Começar com uma letra maiúscula e terminar com um ponto final. No meio, você coloca suas ideias. Ah, mas não tenho ideia nenhuma, não sei escrever direito não sei escrever direito não. Ah, não importa. Coloca suas ideias. Coloca uma palavra, outra palavra, a gente vai juntando as palavras. Depois mostre para alguém, mostre para um professor. Eu tenho certeza que qualquer professor de literatura, de gramática, de português, qualquer professor vai ter o máximo interesse em ajudar vocês. Às vezes essa escritora, o escritor, o poeta, mostra a poesia, mostra aquilo que você escreveu. Ah, não sei escrever direito. Tente. E se você tem muita dificuldade de escrever, como é que você corrige isso? Lendo livros. Só a partir do momento que você começa a ler livros, você vai começar a ver palavras diferentes, palavras que você não ouve aqui no dia a dia, na escola, nem em casa. Você vai encontrar palavras diferentes nos livros. E quando você lê um livro, quer o livro físico ou o livro através do celular, é bom você ter um dicionário do lado, ou então o Google, né? Acessar o Google para você ver a definição de cada palavra, saber o que cada palavra significa. Você vai lá, encontra uma palavra difícil, uma palavra que você nunca viu, aí você vai consultar o Google, ou então consultar o dicionário, e lá você vai ver o que significa a palavra. Vamos então aqui, ó, aqui está o primeiro, esse aqui na verdade é o terceiro livro meu, sobre a história da Serra. A conta está saindo aí? Eu acho que está saindo. Eu estou me movimentando, eu acho que está difícil. Mas aí, ali, você vê o seguinte, ali é um livro sobre a colonização da Serra. Em 1979, eu saí de Vila Velha e vim para a Serra. Quando cheguei aqui,
o pessoal não sabia a história da serra direito, certo? Eles só tinham a história da serra por ouvir dizer, certo? É só os mais antigos contavam como é que era a história da serra. Então eu passei 5 anos pesquisando, fui do Rio de Janeiro, São Paulo, e consegui descobrir a verdadeira história da serra. O que é a verdadeira história da serra? A verdadeira história da serra nós vamos contar agora. Conseguiu aí? Primeiro nós vamos... Primeiro, ó. Gostei. Olha lá. Só faz ela tem que ser um império de memória, cara. Bom, pessoal, então é o seguinte, nós vamos ver agora um filme, um vídeo contando a história da serra. Eu quero que vocês reparem bem. Olha lá, presta atenção. Vai lá, vê se dá pra sair. Apaga a luz, vamos conquistar o som. Apaga a luz, não vai enxergar direito, não. Apaga a luz. Ei, mano. Vai. Tá refletindo aí. Esse refletor aqui atrás. Nossa, você dá pra ver não. Tem. Dá pra ouvir nada? Pausa aí, mano. A fundação, a colonização aqui da serra, ela difere de qualquer outra colonização, de qualquer outra cidade do Espírito Santo e do Brasil. Certo? Como é que acontece? Ó, os índios que deram origem à cidade aqui da serra, a sede aqui onde vocês estão hoje, os índios, eles não eram daqui. Eles vieram do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Lá no Rio de Janeiro, existia uma tribo indígena dos Temiminós. Vamos repetir comigo? Temiminós. Temiminós. Esses índios Temiminós eram chefiados. O chefe deles era o cacique chamado Maracajaguaçu. Maracajaguaçu. Maracajá é um gato do mato. E açu é uma palavra indígena que significa grande. Então era gato grande, certo? Então esse índio, ele vivia na ilha de Paranapuã, no centro da Baía de Guanabara. No centro da Baía de Guanabara. Essa ilha de Paranapuã, a palavra Paranapuã significa seio do mar. Essa ilha do Paranapuã é chamada hoje Ilha do Governador, lá do Rio de Janeiro. É uma ilha enorme. E Maracajaguaçu vivia nessa ilha com a sua família, com os demais indígenas. Eram mais de 5.000 índios. Só que ele tinha os inimigos dele, que eram os tamoios que viviam no litoral. E os tamoios do litoral, eles tinham mais de 70.000 índios, que iam desde a parte do Rio de Janeiro até a região perto de São Paulo, Angra dos Reis, por ali. Então a tribo dos tamoios era maior. Então quando os tamoios iam guerrear os Temiminós que estavam na ilha, Maracajaguaçu da ilha dava para ver as canoas chegando. Então Maracajaguaçu combatia, né? Não deu certo aí? Conseguiu? Se não conseguiu, deixa. Então, Maracajaguaçu combatia os tamoios quando eles iam tentar invadir lá. Tudo bem, estava ganhando as guerras, tudo certinho. Até que em determinado momento, ele começou a perder as batalhas.
tamoios foram ficando mais fortes, depois foram se alinhando aos franceses e tudo mais, os tamoios ficaram mais fortes. E o que aconteceu? Não sei. Paracajaguaçu, vendo que estava perdendo as batalhas, pediu asilo, isso é, pediu socorro. E ele mandou o filho dele aqui do Espírito Santo, o filho dele veio aqui do Espírito Santo, conversou com o donatário da capitania. Como é mesmo o nome do donatário da capitania do Espírito Santo? Esse aqui é pequeno. Como é que é o nome do donatário? Levanta a mão, quem sabe? Donatário da capitania do Espírito Santo. Aquele que chegou aqui no dia 23 de maio de 1555, chegou aqui e falou assim: ei pai, essa terra é boa. Chegou com 60 homens. Ele chegou com 60 homens aqui, num navio chamado Glória. Presta atenção. Presta atenção. Donatário da capitania do Espírito Santo chegou aqui com 60 homens num navio chamado Glória. E chegou aqui no dia, que era o dia da terceira pessoa da Santíssima Trindade, que era o dia do Espírito Santo, dia de Pentecostes. E aí ele botou o nome de Espírito Santo porque era o terceiro dia da Santíssima Trindade, a festa de Pentecostes, certo? Estão lembrados? A Bíblia, Pentecostes, os apóstolos estão reunidos lá no salão, aí de repente vem as línguas de fogo, iluminas eles começam a falar em línguas e tal, tem um conhecimento, festa de Pentecostes. Pois é, então aí por isso que deu o nome Espírito Santo. Esse donatário, ninguém sabe. Levanta a mão, quem sabe? Excelente sonoplasta. Isso mesmo. Vasco da Gama. É aquele time da segunda divisão. Vai para a segunda divisão, não. É isso mesmo. É fácil gravar. Ei, bicho. É isso mesmo, o nome do donatário, eu vou falar sem microfone, então evitem de conversar, porque aí vocês me permitem que eu não canse a minha voz. O donatário é chamado Vasco Fernandes Coutinho. Vasco Fernandes Coutinho foi o donatário da capitania do Espírito Santo que chegou aqui com a Nau Glória. Ele recebeu do rei de Portugal essa porção de terra aqui. E aí quando chegou aqui, ele entrou ali na Baía de Vitória, pensou que era um rio inicialmente, aí como era o dia da terceira pessoa da Santíssima Trindade, festa de Pentecostes, festa do Espírito Santo, ali deu o nome de Espírito Santo, certo? Tudo bem, Vasco Coutinho então mandou 4 navios lá para o Rio de Janeiro para pegar os índios de Maracajaguaçu, Maracajá, Açu Grande, Gato Grande, pegar os índios de Gato Grande. Aí os índios embarcaram em 4 navios, vieram para cá para o Espírito Santo. Chegou aqui, o padre Braz Lourenço alojou os índios, inicialmente com a região de Aracruz, estava muito distante. Aí o donatário, não, coloca eles mais perto de Vitória. Aí colocou aqui entre a montanha do Mestre Álvaro e o rio Santa Maria da Vitória. Fez a aldeia indígena de Nossa Senhora da Conceição. No dia 8 de dezembro de 1556, 8 de dezembro de 1556, o padre Braz Lourenço rezou a primeira missa nessa aldeia indígena de Nossa Senhora da Conceição. E aí deu origem à cidade da Serra, certo? Vejam bem, a aldeia de Nossa Senhora da Conceição, entre o Rio Santa Maria e o Mestre Álvaro. Em 1562, 1556, a fundação, a colonização, a chegada dos índios, a construção da aldeia indígena, certo? 1562, tem uma peste, igual como deu agora a Covid, deu uma Covid lá dos índios todos, certo? Morreu todo mundo.
um problema danado, aí os índios começaram a morrer, aquele monte de índio começando a morrer por causa da doença. O que eles fizeram? Eles saíram rapidinho, de lá onde eles estavam, entre o Rio Santa Maria e o Mestre Álvaro, passaram para o outro lado do morro. Aí vieram para cá, para essa região aqui, onde está. Ali quem vai para a cidade do Garoto ali, se você for num determinado lugar lá, que tem até um terreno de uma igreja evangélica, tem lá, vocês encontram lá no chão, enterrado, uns botes de barro, antigo da época dos índios. Então eles vieram aqui e ficaram nessa região, desde lá, da região da cidade do Garoto até aqui, e construíram aqui a aldeia indígena, veio para cá, aí ficou sendo a aldeia indígena Nossa Senhora da Conceição da Serra, certo? E aí, aqui, eles foram formando a aldeia indígena, aí o povo começou a chegar. Como esse gato grande era muito amigo do donatário Vascontinho, e o Vascontinho fazia tudo para o Vasco Grande. Então o povo começou a juntar aqui e falou assim, não, vamos lá, porque lá o Vascontinho dá um monte de coisa para os índios e dá para a gente também. Aí formou um povoado em torno da aldeia indígena. E com isso esse povoado passou a ser o povoado da Serra. O nome, ó. Atenção, hein? Presta atenção. O nome Serra é por quê? Hein? Por causa da montanha do Mestre Álvaro, que tem vários pontões e parece uma serra. Uma serra. Quando você estuda os acidentes geográficos, lá tem serra. O que é uma serra? É por causa daqueles pontões que parecem assim. Vamos ver se a gente consegue passar o slide. Pessoal, então tá, veio essa fase inicial. Muito bem, vocês já sabem quem são os fundadores da Serra. Naquele filme ali que passou, eu vou deixar inclusive o filme aí com o professor, que é professor de história, mas está disponível para vocês também. Quando vocês quiserem chegar perto de dezembro, aí você já pode passar esse filme, certo? Então é o seguinte, no filme, lá diz o seguinte, a Serra fundada pelo padre jesuíta Braz Lourenço, mas esquece o principal. Porque a Serra só foi fundada pelo padre Braz Lourenço porque ele teve a presença aqui dos índios. Porque os índios vieram do Rio de Janeiro e aí ele fundou porque foi lá, celebrou a missa com os índios. Não cita o índio Maracajaguaçu, para você ver como as minorias desde aquela época são discriminadas, né? Esquecendo o índio. Mas aqui você tem o mapa da Serra. O mapa da Serra, hoje não pode tem o hino da Serra tocado também. Vocês devem conhecer o hino da Serra. Aumenta mais um pouquinho, consegui citar direito não. A montanha comercial parece uma serra. Possui 833 metros de altura. O nome da cidade Serra é por causa da montanha comercial. Parece uma serrinha, velho. O comercial foi uma homenagem ao mestre comandante marinho Álvaro da Costa, filho do segundo governador-geral do Brasil, Dom Duarte da Costa. Anotaram? Anotem. E às vezes vocês amanhã depois vão querer saber. Por que tem esse nome Serra? Serra por causa da montanha. E por que Messial? Messial por causa do filho do segundo governador-geral do Brasil, que era amigo do padre Braz Lourenço. Quando eles vieram de Portugal, no navio, o padre Braz Lourenço foi professor do Álvaro da Costa. Certo? E o Álvaro da Costa acabou morrendo na Bahia porque os índios não gostavam dele. Então mataram, quando o Braz Lourenço soube, aí falou, então vamos homenagear essa montanha chamada de Mestre Álvaro.
Então é o nome do mestre Álvaro, certo? Álvaro da Costa. Há lendas em torno disso. Lenda, vocês já viram falar lendas? Já viram? Lenda, alguém já teve a preocupação de ir no dicionário? O que significa lenda? Você vai lá no dicionário, lenda, está escrito assim, mentira. Lenda, mentira. Porque lendas são histórias que o povo conta, que às vezes são mentirosas, ou às vezes tem um fundo de verdade. Certo? Certo? Então aí o que acontece? O que acontece? As lendas, certo? Elas podem ter um fundo de verdade, podem ser verdadeiras ou não, certo? E aí você tem as lendas que falam que era um professor que morava ali no Mestre Álvaro, que chamava Álvaro, era não sei o quê, não é Álvaro, é Álvaro. É algo porque de longe é todo, parece branco e tal, uma série de coisas. Mas historicamente... Álvaro Cabral. Aqui, ó. Quando o Cabral descobriu o Brasil, ele descobriu o Brasil olhando o Monte Pascoal. Certo? Veja bem ali, o Monte Pascoal, ali está no Pedro Cabral, de sua titulação, 22 de abril de 1500. Data do descobrimento. Tá bom. Possui 536 metros de altura, ou seja, 297 metros a menos que a montanha do Mestre Álvaro, que tem 833 metros de altura. Quer dizer, se Cabral, se o vento tivesse puxado a embarcação de Cabral vai marcar um pouquinho, ele ia acabar nesse no Mestre Álvaro, que é bem maior do que o Monte Pascoal. Próximo. Aqui, ó. Aqui, ó, o que eu te falei. Essa. Muito bem, aí. Os índios terminais de Maracajaguaçu viviam na ilha de Paranapuã, que era chamada também Ilha do Gato. É a ilha que fica no centro da Baía de Guanabara, lá no Rio de Janeiro. Olha como é que ela é grandona. Ela é grande mesmo. Eu tive a oportunidade de ver agora, a semana passada, estive lá do Pão de Açúcar, e olhei, filmei e gravei um vídeo lá. Olha ali, ó, a ilha de onde saiu Maracajaguaçu, que fundou a serra lá. Tá bom? Então a gente está ali, ó, lá na ilha do Governador, nessa ilha de Paranapuã, tem uma estátua em homenagem ao gato, olha lá. Estátua do gato. Certo? Eu fui lá, conversei com o pessoal, com os historiadores de lá, eles nem sabiam. Eles acharam que era uma onça. Eu falei, não, isso aqui é uma homenagem a Gato Bravo Grande, o grande chefe da nação indígena. Vocês veem que até hoje, as minorias são discriminadas, são colocadas em segundo plano, certo? São deixadas de lado, certo? Não valoriza o índio fundador da serra, que é o Gato Bravo Grande. Próximo. Aqui, ó, as batalhas que eu falei. Os índios, os tamoios iam, atacavam o pessoal na ilha de Paranapuã, a atual ilha do Governador, e aí eram rechaçados até que começou a perder a guerra. Maracajaguaçu deu um grito: oi! Agora tem dois fatos interessantes. Maracajaguaçu era pai de Araribóia. Já viram falar em Araribóia? Já. Araribóia era um guerreiro tão forte, que numa batalha contra os tamoios inimigos dele, ó, aqueles que estão ali, ó, de lanche, de barco, de canoa ali, está atacando, certo? Esses tamoios, o Araribóia, os tamoios se aliaram aos franceses. Os franceses construíram um forte, um paiol, em cima, no alto de um morro. Araribóia pegou uma tocha nos dentes aqui, ó, subiu o morro, chegou lá e explodiu o local lá, o depósito dos franceses. Vocês veem que ele era tão forte, tão famoso. Então Araribóia é filho de Maracajaguaçu. E aí, pelos atos de bravura dele, o rei de Portugal
deu para Araranguá uma porção de terra. E lá ele construiu uma aldeia indígena de São Francisco, né? E essa aldeia, uma coisa assim. E lá dessa aldeia indígena, hoje se chama Niterói. Niterói, certo? Niterói, então, foi construída por Araranguá através da aldeia indígena dele, certo? Ricardo. Então, o que acontece? O Maracajaguaçu também tinha um outro filho, mas isso aí tá na lenda também. Está na lenda, pode ser verdade, pode ser mentira. Chamado Manemoaçu. Manemoaçu. Vamos repetir? Manemoaçu. Esse índio Manemoaçu, ele se casou. Aí logo depois que ele se casou, quando ele estava indo para a lua de mel dele, depois do casamento, aí ele começou a passar mal. Aí sumiu da aldeia indígena. Sumiu da aldeia indígena. Morreu. Cadê Manemoaçu? Sumiu. Desapareceu. Será que ele correu do casamento? Correu do casamento, será? Ele apareceu depois de uns 10 dias, depois de uma semana, 10 dias mais ou menos. Ele apareceu meio abobalhado e tal. Aí passou mais uns 3, 4 dias, morreu. Manemoaçu. Segundo alguns historiadores, ele teria sido abduzido pelos extraterrestres. Os extraterrestres tinham puxado ele e levado ele lá para cima na nave espacial. Ele começou, quando ele voltou meio abobalhado, não sabia o que falar. Por isso que quando você chega no lugar e quer chamar o cara assim meio, quer mexer com o cara, né, fazer um bullying, e falar assim, esse cara aí é meio apatetado, meio bobo. Aí você chama assim, é um mané. É um mané. Vem de Manemoaçu, esse índio. Manemoaçu. Certo? Por causa que ele ficou meio apalemado, meio bobo, entendeu? Quando foi abduzido pelos extraterrestres. O que acontece? Tudo isso que eu estou falando, como é que eu faço para ver isso? Como é que eu sei dessa história? Eu sei dessa história porque vocês observaram que eu disse que quando eu cheguei aqui na Serra, quando eu vim aqui na Serra, em 1979, o pessoal não tinha uma história fundamentada sobre a Serra. Aí o que eu fiz? Eu falei, eu passei uns 5 anos pesquisando. Fui no Rio, São Paulo, procurei as bibliotecas. Na época não tinha celular, nem internet não, a gente tinha que ir na biblioteca, certo? Então fui, pesquisei lá, Colégio São Luís, em São Paulo, Colégio dos Jesuítas, pesquisei e descobri as cartas dos jesuítas, onde eles contam essa história. A chegada do Maracajaguaçu, os navios que o Vasco Tino mandou para pegar ele, certo? A doença que fez com que ele saísse do lado de lá para vir para cá, para o lado de cá, certo? Tudo isso está nas cartas do Jesus. E é lá que está também essa história de Manemoaçu. Ele foi, casou, passou mal, depois de uns 10 dias, uma semana, 10 dias, ele apareceu bobo e tal, e me disseram que ele tinha sido abduzido, quer dizer, puxado para cima, levado para cima, né? Certo? Entendeu, né? Abduzido, puxado pelos extraterrestres numa nave espacial. Certo? Vocês sabem, entendem bem, né? Abduzido, tem ascensão, assunção, tem diferenças, né? Tem diferenças. A ascensão do Senhor, o Senhor foi, ele mesmo foi para o céu. A assunção é o caso de Nossa Senhora. Então pegou ela e alguém levou, vocês levaram, assunção, levar. Abduzido é os extraterrestres puxar e levar também. Certo? Então essas definições. Aqui, ó, a figura do Maracajaguaçu e a Árvore traz uma desse. Depois, a Serra foi fundada em 8 de dezembro de 1972. Aqui, ó. Eu falei com vocês que essa história não é que eu, Clélio Borges,
autor do livro História da Serra. São várias edições. Eu fiz três edições, sendo uma de 5.000 exemplares, foi distribuído para as escolas todas. A escola aqui deve ter. Pelo menos na época eu dei aula nessa escola, e vocês não eram nem nascidos. Foi em 1979. Eu dei aula quando a escola funcionava. Nem meu pai tinha no nascido. grupo ali. Como é o nome daquele grupo? Exaltação. João Loyola. Lá no João Loyola. Eu dei aula lá no João Loyola, entendeu? E aí tem foto, eu com os alunos. Está tudo na minha página da internet. Só vocês colocarem lá. Clériobosch.com.br, vocês vão ver as fotos das pessoas. Hoje já deve estar tudo pertinho já. Muito bem. Então aí, ó, o livro, a história da Companhia de Jesus, onde tem o nome certo, ó, Braz Lourenço. Teve uma pessoa, ó, presta atenção que eu vou falar. Teve uma pessoa que fez a história da Serra por ouvir dizer, sem olhar documento, sem olhar os documentos, sem chegar sem olhar o documento, certo? E colocou Lourenço Braz, quer dizer, inverteu ali, certo? Tem até uma fundação aqui, pertinho, chamada Fundação Lourenço Braz, certo? Mas o nome não é Lourenço Braz. Ali o documento antigo, ó. O livro está velhinho, tá vendo? História da Companhia de Jesus, diz lá, Braz Lourenço. Certo? É o nome do fundador da Serra. Próximo. Nada ainda. Toquei nele. Aí, ó. Aldeia inicial. E depois, 1962, 64, lá. Por causa que a epidemia de varíola lá, 1564, ela passa no outro lado do morro. Anotaram aí? Cala a boca aí, Caio. Ela passa do outro lado do morro, lá, e é onde tem a formação popular. Tá claro isso? Tá? Próximo. Aqui, ó. Eu quero ir embora. Isso aqui é o que eu falei, ó. Tá vendo? Aquela estrada ali, a estrada ali que vai para a cidade do Garoto. Pior que Ali ela onde demais. tem, ó. Isso aqui eu saí com o professor de história. Certo? E aí vocês eu consigo localizar. Quero vou cair ele na frente agora falando. Ele pode cair ele na frente agora falando. Acampamento Batista. Acampamento Batista aqui, ó. Você encontra no chão as marcas. Quem que você marca? Onde tem os vasos, Tá um pouquinho mais assim. Tava embaixo, uma pedra enorme, onde os índios amolavam as facas deles e tudo mais. Certo? Muito bem. Ali é Carlos. Ele é conectado no meu também. Grande professor da Universidade Federal e é uma sumidade. Aí, pessoal, tá aqui, ó. Araribóia